Segundo vídeo, dando sequência, devemos olhar para o alto, não para o chão. O diabo jamais poderá nos tirar a mão de Jesus, nunca. Temos um claro pronunciamento de Jesus Cristo, nesse sentido, olhando somente para o alto, mas ele vai atacar com sutileza, ele quer nos dispor com o Senhor, fazendo com que nos voltemos contra ele, porque então nós mesmos desceremos dos braços do Senhor e estaremos expostos. No livro do Apocalipse, o Senhor faz menção da doutrina de Balaão, que costumava ensinar Balaque, e por tropeços diante dos filhos de Israel, para que pecasse. Apocalipse capítulo 2, verso 14. Em Números, que Balaque contratou Balaão para amaldiçoar Israel, pois tinha medo de ser por ele destruído na batalha. Deus advertiu a Balaão que não fosse após Balaque, mas ele amou o prêmio da injustiça e desobedeceu, mas não conseguiu amaldiçoar o povo do Senhor, pois em cada uma das 4 vezes que tentou fazê-lo, Deus mandou suas palavras em bênção sobre os israelitas. Vendo que nada podia contra o povo, Balaão aconselhou Balaque, rei dos Moabitas, a enviar mulheres do seu povo ao arraial dos israelitas para que se prostituíssem com eles e então os levasse a adorar os deuses dela, como fez as esposas de Salomão. Qual foi o pensamento de Balaão? Ele viu que não havia como tocar no povo, pois eles estavam debaixo da proteção divina. Com Deus ninguém pode. Só olhavam para o alto. Então a única saída seria colocar o povo contra ele, visto que Deus não abandonaria seu povo. E quando através do pecado da prostituição e também da idolatria, o povo se afastou de Deus, então ficou vulnerável à ira do Senhor, se acendeu contra o povo. O que Balaão não podia fazer contra o povo, fez com o próprio povo fizesse contra si mesmo. É assim que o diabo age. Uma vez que ele não pode tirar-nos da mão de Deus, nem nada contra nossas vidas por permanecermos em Cristo, então tenta nos colocar contra o Senhor, para que saiamos do colo dele e fiquemos à sua mercê, para ele poder nos atacar. Essa é a razão porque o maligno tenta tanto prender nossos olhos para baixo, nas coisas materiais, para que quando conseguir tocar nelas, isso venha doer em nós, a tal ponto que nos dispomos com Cristo. Mas na vida daquele que ama o Senhor e tem os olhos nele, o inimigo não consegue. Isso nos permite ver porque Satanás investe tanto contra o que possuímos, não porque seja isso o que ele queria, mas por ser um meio para que ele tente chegar onde realmente quer chegar, minar nossa fé em relacionamento com o Senhor. Mas diante disso podemos também enxergar, porque Deus permite o inimigo investir contra essas áreas das nossas vidas. Cada ataque do maligno pode ser visto como um tempo de treinamento e adestramento para os soldados do exército divino. No paralelo natural, nunca vemos no quartel os soldados preparar-se para a guerra, passando o ano inteiro deitados em redes com sombra e água fresca. Não, pois isso não se prepara para ninguém. Também o Senhor não treina seu exército no bem bom da vida, mas em meio a provas e tribulações. E muitas vezes Deus permite o ataque do maligno contra os bens materiais, para que no fim você não apenas vença, mas seja mais do que vencedor, seja alguém tratado pelo Senhor, pois enquanto Satanás nos tira algo tentando fazer com que o nosso coração egoísta se volte contra Deus, o Senhor por sua vez permite que aquilo seja temporariamente tirado, até que o nosso coração aprenda a não se apegar àquilo mais do que Deus. O que está acontecendo comigo hoje, amados e amadas, está acontecendo comigo.
Às vezes será do interesse não só do diabo, mas também de Deus, que algo não seja temporariamente tirado. Percebi isto depois do que está acontecendo comigo, que o adversário interfere nas situações para que nada dê certo e conduz o seu plano para que as nossas vidas sejam tomadas às surpresas. Mas temos que vencer e entrar no tratamento de Deus. Mas o golpe do adversário dói em nós, porque ele usa seus asseclas, seus discípulos, para nos atacar. Mas meus olhos não estão no chão, estão para o alto. Deus nos ensina, como Paulo pode dizer, que eu aprendi, quando um homem ou uma mulher de Deus colocam os seus olhos no Senhor e assim permanecem ao alto, são vitoriosos. Tenho aprendido com que os ataques mais atrozes do inimigo contra mim, como aqueles em que as pessoas chegam a ponto de morrer por Cristo, não visam tocar na circunstância e nem mesmo na vida das pessoas. O adversário não quer que morra, mas que, por medo da morte, negue a Cristo. Certa vez um mártir derramou seu sangue pelo Evangelho. O adversário não ganhou, só perdeu, pois o heroísmo dos mártires somente fortalece o Evangelho. Seja o fortalecedor do Evangelho, nunca enfraqueça. O conceito da vitória ainda é muito carnal, terreno, mas os mártires foram além disso, venceram o diabo, Apocalipse capítulo 12, verso 11, pois sabiam manter seus olhos no Senhor. Vejam o exemplo de Estevão, cheio de espírito, fitou os olhos e viu a glória de Deus, Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em voz alta, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando fora da cidade, apedrejaram-no. As testemunhas deixavam suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejava Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com essas palavras adormeceu Estevão. Adormeceu, filhos, servas do Senhor. Adormeceu, quer dizer, morreu. Atos capítulo 7, versos 55 e 60. O relato bíblico diz que Estevão, cheio de espírito, ele fitou não para o chão, ele fitou os olhos para o céu. Algo que o Espírito Santo vai operar em nós à medida em que nós nos rendemos a Ele. É tirar nossos olhos do chão para os céus, das coisas terrenas para as celestiais. Estevão foi o primeiro mártir e nos deixou um modelo perfeito de vitória sobre o inimigo. Seus olhos estavam em Deus, não no que é terreno. Amados e amadas, quando vocês vão pedir alguma coisa para Deus, vocês estão nessa posição. Vocês falam: ó Senhor Deus, Deus do universo, Pai misericordioso, Criador do céu e da terra. E faz o pedido, é assim, né? Sim. Ou vocês fazem assim: Pai, Senhor Deus, Criador do céu e da terra. Não. Errado. Ninguém que está sendo apedrejado faz isso.
Nossa imediata reação é cobrir o rosto e se proteger como puder. Nessa pregação, nesse exemplo, um princípio espiritual figura muito forte. Quando os olhos estão no Senhor, somos anestesiados para os ataques do maligno contra a nossa vida. Estevão foi milagrosa e sobrenaturalmente anestesiado por Deus contra a pedrada que levava em seu rosto, que o mataram, que o adormeceram. O texto diz que enquanto apedrejado ele invocava o nome do Senhor, olhando para o alto, e mais, orava. Diz que ele se colocou de joelho e a semelhança de Cristo na cruz, pediu que o pecado dos seus assassinos fosse perdoados. Ó glória! Ninguém que está sendo apedrejado faz isso. Nessa imediata reação é cobrir o rosto, olhar para o chão. Não, não faça isso, não faça isso. Não, Estevão, de mãos postas, gritava e olhava para os céus. Nessa imediata reação daquele é cobrir o rosto, levando pedrada, né? Se proteger como puder, com o braço. Mas os olhos de Estevão não estavam em si mesmo, estavam nos céus para o alto. Em razão disso, podemos dizer que ele foi fortalecido pelo Santo Espírito de Deus, até mesmo anestesiado para não sentir dores daquelas pedradas. Seria impossível, amados e amadas, em condições normais, ele se ajoelhar e ter forças ainda olhando para o alto, sem se defender, levando simplesmente as pedradas. Mas o Espírito Santo estava nele. E quando colocamos nossos olhos no Senhor, independente de que tipo de situação estamos enfrentando, algo também vai acontecer conosco. Seremos confortados, anestesiados pelo Senhor, e Satanás não será vitorioso. Pelo contrário, nós é que seremos mais do que vencedores. No caso de Estevão, o que veio além da vitória não foi o tratamento, pois ele passou a glória celestial, mas também de vencedor, ele recebeu o seu galardão mais vitorioso. É isso que acontece com os mártires. Hebreus capítulo 11, verso 35, diz que alguns não aceitavam o seu livramento porque visavam uma maior recompensa. Quando passamos pelas provas, tribulações, Deus não somente nos prepara a vitória, como inevitavelmente virá, mas usa o tempo em que nela estamos para tratar com nossa alma. O Senhor lida com todo o apego excessivo que temos nas coisas terrenas e nos ensina a olhar para o alto, para Ele, para o seu trono, onde Jesus está sentado à destra. Isso é ser mais do que vencedor, é ser tratado por Deus e chegar ao fim da adversidade melhor do que entramos. Como esse servo, nesse momento de dor, está olhando para o alto e pregando a palavra do Senhor. Temos que ter um tratamento especial para com Deus, pois Ele é a luz que ilumina nossos caminhos nessas trevas. O tratamento, o amadurecimento que o Senhor produz em nossas vidas, em meio a provas e tribulações, o nosso caráter é aperfeiçoado, enriquecido em meio às adversidades. Isso não significa, porém, que o crescimento vem somente dessa forma. Não. Há muitas formas de crescermos espiritualmente. O envolvimento com a palavra, que é o nosso alimento espiritual, o ensino e a ministração dos mais maduros, a nossa vida de oração pessoal e as respostas de experiência que delas decorrem. Há tantas coisas que podem ser mencionadas, mas ao falar de tratamento, me refiro à forma de Deus tratar com as áreas difíceis
da sua vida, da minha vida, especialmente aquelas que não queremos ou não permitimos que o Senhor opere em nós e nos transforme profundamente. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, amados e amadas, porque aquele que nos amou. Romanos capítulo 8, verso 37, o contexto da afirmação de que somos mais do que vencedores nos mostra isso. O versículo começa dizendo: mas em todas essas coisas, a palavra mas revela, independentemente de que foi mencionado antes, a vitória nos pertence e chegará a nós. E a frase em todas essas coisas mostra que a vitória não somente virá, mas também em meio às condições que ela virá. O que são todas essas coisas? O que Paulo se refere, amados e amadas? O texto bíblico responde: basta que o examinemos no seu contexto. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, perseguição ou fome, ou nudez, ou perigo da espada? Como está escrito: por amor a ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versos 35 e 37. Vejam exatamente, amados e amadas, o que o apóstolo mencionou com a intenção de descrever todas as coisas: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Aqui temos uma resposta do que são todas essas coisas. Isto, não se preocupe, parece com o evangelho em que um crente é intocável. Não! Contudo, não é tão pouco a forma como devemos viver, mas algo que aqui ocasional e temporariamente podemos estar sujeitos. Observe que eu não estou dizendo que temos que passar por essas coisas, mas que podemos passar por elas. Pode ser que aconteçam e pode ser que não aconteçam. Mesmo assim, se acontecerem, serão ocasionais e temporárias. O quadro de tribulação certamente está mudado, pois nessas coisas somos mais do que vencedores. Deus não nos chamou para vivermos nela, mas ela também nunca disse que não havia a menor possibilidade de surgir ao nosso redor, ou até mesmo de ficarem um pouquinho. Portanto, ser mais do que vencedor, amados e amadas, filhos, não é uma isenção dessas coisas, mas é vitória em meio a elas e apesar delas. A tribulação pode vir e durar um pouco tempo, mas no fim dela, você será vencedor, pois você está em Cristo. No entanto, você não apenas vencerá, mas também chegará ao fim da luta, da adversidade, mais maduro, mais forte, experimentará o tratamento todo especial de Deus em seu caráter cristão. As tribulações vêm e vão, amados e amadas, mas se permanecemos firmes no Senhor, sempre as venceremos. Além disso, quando elas se vão, elas nos deixam melhores que antes. O que a Bíblia diz: meus irmãos, tendes por motivo de toda alegria ao passarem por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tiago capítulo 1, versos 2 e 4. Algumas deficiências são tratadas em nós pelo poder das provas, as quais são permitidas pelo Senhor, para que possamos chegar a ser perfeitos, íntegros e completos. Não creio que o Senhor quer fazer que nós sofremos ou soframos, mas a nossa teimosia, às vezes, a nossa rebeldia nos impede de aprendermos. Penso que quanto mais maleável nós seremos e tratáveis formos, e quanto mais correspondemos com rendição ao Senhor, menos tratamento teremos. Não creio, porém, que haja um indivíduo tão perfeito e puro
com um domínio tal do seu coração enganoso, que ele não precise passar por nenhuma espécie de tratamento. Até mesmo Jesus, sem nunca ter pecado, passou por isso, amados e amadas. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora o Filho aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna de todos que lhe obedecem. Hebreus capítulo 5, versos 7 e 9. Jesus, como homem, aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. A Bíblia diz que ele foi aperfeiçoado em meio ao sofrimento. Esse é o propósito das provas, amados e amadas. E se até mesmo ele passou por esse processo, o que nos leva a pensarmos que estamos isentos e que essas coisas não acontecerão conosco, né? O Pai Celestial, amados e amadas, tem uma indescritível habilidade de aprender aproveitar as circunstâncias, as provações, as privações, mesmo as mais negativas, e usá-las positivamente em nossas vidas. Isso não quer dizer que sempre viveremos nela. Lembre-se que eu falei, tudo que é bom termina, tudo que é mal também termina. Temos uma promessa de vitória, as tribulações chegam ao fim, e nós teremos o livramento do Senhor, mas quando elas tiverem terminado, deixarão um tratamento divino em nosso caráter, o qual ocorreu durante essas circunstâncias, aparentemente negativas. No meu caso, um exemplo, amados e amadas, hoje que eu falei para vocês, que o que aconteceu me entristeceu muito, perdi muito hoje, mas eu sei que a restituição virá e a vitória também que eu espero, e quando virá, nós vamos descobrir que vencemos a batalha. A nossa mente está muito presa a valores materiais, somente a minha. Estou olhando para o alto, só pensamos em números, com cifrões na frente. Eu avalio a minha situação hoje, perdi muito, valores altos, mas quando Deus começa a me mostrar os lucros que eu posso ter a respeito das tribulações que eu estou passando, eu vejo que tudo vai ser somado para a minha glória, olhando sempre para o alto. No livro dos céus está escrito: o fato do Senhor ter impedido essa situação, ou permitido essa situação, não vai comprometer minha vida espiritual. Estou aqui pregando, estou conduzindo a obra que Ele tem em minha vida. Então, amados e amadas, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, verso 28. Não há nada, absolutamente nada que possa nos acontecer e que fuja do controle de Deus. Ele conhece todas as coisas antecipadamente. Ele também conhece o futuro, e onde cada experiência do passado será útil. A sua soberania é impossível de ser descrita ou explicada. Ele é o Pai, Criador do céu e da terra. Há certas tribulações que podem transformar as nossas vidas, forjando em nós o melhor caráter para os propósitos dele. Muitas pessoas só conhecem os verdadeiros valores
em meio à perda material, como digo, às vezes pelo amor e às vezes pela dor. Jó foi alguém que conheceu a bênção da prosperidade, mas em meio às perdas ele conheceu os valores do seu relacionamento com Deus, que eram ainda mais profundo que os que ele possuía antes, a ponto de poder dizer: antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Jó capítulo 42, verso 5. Em determinadas ocasiões e dificuldades, amados e amadas, teremos que aprender a depender de Deus somente. Estamos sendo tratados, estamos sendo levados às vezes para o matadouro, estamos morrendo para o nosso eu íntimo, triturando a nossa carne. José passou por anos de provas horríveis. Ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos, distanciou-se da sua família e foi sujeito a uma grande vergonha e humilhação. Contudo, ele não se entregou. Ele lutou até tornar-se o mais alto funcionário na casa em que entrou como escravo. Quando parecia que as coisas estavam se acalmando, ele foi preso injustamente por sua lealdade ao Senhor. Na prisão lutou contra a circunstância e chegou a ser chefe dos presos em seus trabalhos. Somente depois de muitos anos é que veio a sua vitória. Ele foi promovido a governador e livrou o seu povo de ser destruído da fome, pela fome. Não creio, porém, que foi só isso e nada mais. Havia um novo homem dentro de José, amadurecido pelas provas, dignos de governar, que reconhecia que todas as coisas estavam sob o controle de Deus, a ponto de dizer o seguinte a seus irmãos: o que ele disse, José? Vós, na verdade, entendeste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Gênesis capítulo 50, verso 20. Quem dera cada um de nós pudesse ver a soberania de Deus sobre nossa circunstância, como José viu. Isso, no entanto, não acontece sem provações. São nelas que aprendemos a ver a Deus numa dimensão mais profunda, olhando para o alto sempre. Infelizmente, em nossos dias, amados e amadas, o evangelho diluído que se prega está formando geração de medrosos e covardes, está se formando gerações de prosperidade, de lucro, de poder, de ambição, que correm diante das adversidades. Contudo, uma reviravolta está para acontecer. O Senhor levantará um exército cuja fé está firmada nele, e não na circunstância, e o diabo não poderá parar ninguém. Esse dia se aproxima, amados e amadas, a esse valoroso estudo que a convocação divina, para que você se una a esse exército. O Senhor quer uma geração de crentes valorosos, que realmente podem tudo naquele que o fortalece. Amém? Amados e amadas, então nós temos que manter a nossa fé. Por quê? Porque Ele permite passarmos por provações. Depois, mais abaixo, vamos ver porque Ele permite passarmos por doenças. Como fiel, todos nós estamos acostumados com provações, né, família, né, servas do Senhor, amados e amadas. A Bíblia diz: e farei passar essa terceira parte pelo fogo, e purificarei como se purifica a prata, e aprovarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei e direi: é meu povo. E ela dirá: o Senhor é meu Deus. Zacarias capítulo 13, verso 9. A Bíblia também diz: amados e amadas, tende por motivo grande gozo o passar por várias provações. Tiago capítulo 1, verso 2.
Apesar disso, podemos ver que Deus quer refinar e enviar provações ao seu povo escolhido, e assim aperfeiçoar nossa fé, nosso amor por Ele, resolver nossos caracteres corruptos ou as impurezas em nossa crença, para remediar nossas visões erradas e nos permitir ser purificados. Podemos, portanto, encontrar todos os tipos de ambiente que estão em desacordo com nossas próprias noções. Exemplo desses ambientes pode incluir, por vezes, o refinamento da doença. Em outros momentos, nossas famílias podem encontrar infortúnios, como o sofrimento de um familiar, filho, esposa, o fato das nossas casas serem assaltadas. Às vezes podemos encontrar dificuldade em nosso trabalho, ou coisas em nossas vidas que não são como gostaríamos, como o que eu estou passando hoje, nesse exato momento, nesse exato dia. Todos os exemplos são, sem dúvida, provações para nós, para mim. Então, qual a abordagem que devemos seguir em relação às provações que Deus estabelece para mim e para vós? E quando as provações nos atingem, qual é a vontade de Deus? Ao longo das meditações sobre a Bíblia, eu me inspirei nas experiências de Jó e Abraão, quando eles enfrentaram as provações, e quero compartilhar essa palavra com vocês, como já fizei lá em cima sobre Jó, as provações do Jó. Temos que mencionar a Bíblia, que atende também o nome de Jó. Estudo sobre o que podemos dizer que Jó passou por muitas tribulações, muitas provações, muitas tribulações. Primeiro temos que mencionar o que a Bíblia atende por ele. Quando Jó se abateu sobre as provas de fogo, todo o seu gado, como eu falei lá em cima, e ovelhas e camelos foram roubados por ladrões, queimados pelo fogo do céu. Seus servos foram mortos, seus filhos também foram esmagados no colapso da sua casa, e ele ficou coberto de furúnculos, feridas. Essa sucessão que chamaríamos de calamidade, tragédia, se abateu sobre Jó. E que abordagem Jó adotou? Tudo sobre isso. Em primeiro lugar, ele não culpou a Deus e não empregou nenhum meio humano para recuperar suas riquezas dos ladrões. Em vez disso, ele foi capaz de se aquietar diante de Deus e acreditou que nós, seres humanos, recebemos a nossa bênção de Deus. Mas, da mesma forma, também sofremos calamidades, tragédias. Então não se importa o quão diferente seja a sua noção de uma situação que se abate sobre ele, ele continua a louvar o santo nome de Deus e disse: Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome de Deus. Jó capítulo 1, verso 21. Jó deu um forte e retumbante testemunho de Deus e passou com tranquilidade pelas provações que foi imposta a ele. Depois que elas passaram, as bênçãos de Deus aumentaram e a riqueza dele aumentou em dobro. Seus filhos eram incrivelmente belos e Deus permitiu que ele vivesse mais 140 anos e assim morreu com 210 anos, amados e amadas. Por passar tais provações dolorosas, Jó suportou sofrimento que nós, pessoas comuns, nunca poderíamos suportar. Sua fé também foi elevada de um novo patamar e ele deu testemunho de Deus diante do adversário, fazendo com que o adversário ficasse tão envergonhado e derrotado que nunca mais ousou tentar Jó novamente. Depois disso, Jó ficou livre e viveu inteiramente na presença de Deus. Além disso, uma bênção ainda maior que Jó recebeu depois de passar por essas provações foi que Deus apareceu a ele no redemoinho. Sim. E Deus falou com ele, permitindo assim que Jó entrasse em um relacionamento mais íntimo com ele. Assim como Jó disse, com os ouvidos eu vi,
Com os ouvidos ouvirá falar de ti, mas agora meus olhos te veem. Jó capítulo 42, verso 5. Jó tinha ouvido falar de Deus durante sua vida, e agora sua compreensão de Deus havia aumentado para que a existência real de Deus. Ele ficou mais certo do que nunca que tudo o que encontrou estava sob a soberania de Deus, e a sua compreensão de Deus tornou-se muito mais prática. Essa foi uma bênção maior do que qualquer recompensa material. A aprovação de Abraão, vamos mencionar aqui, todos já sabem, né? Mas vamos mencionar? Sim. Queria falar para você, gostaria de falar sobre a segunda pessoa da Bíblia, Abraão, o pai da fé. Amados e amadas, todos já sabem que Abraão tinha 100 anos de idade. Deus lhe deu um filho e ele amou muito Isaac. Mas um dia a aprovação de Deus atingiu Abraão. Deus disse: toma agora teu filho, o teu único filho Isaac, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Ofereça-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu hei de te mostrar. Gênesis capítulo 22, verso 2. Pense nisso, amados e amadas. Nesse tipo de provação seria difícil para qualquer um suportar. Algumas pessoas lutariam contra Deus e ficariam com a mente cheia de incompreensão, dúvidas. Mas qual foi a atitude de Abraão? Embora sentisse grande aflição, a dor, ele obedeceu a Deus e não tentou debater, pelejar com ele e estabelecer quaisquer condições. No exato momento em que ele havia levado Isaac sozinho para a montanha, levantou a faca para matá-lo. Deus enviou um anjo para segurar a mão de Abraão, e a provação terminou ali. Além disso, Deus fez juramento e concedeu grandes bênçãos a ele. Disse que deveras te abençoarei e grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque enquanto obedeceste a minha voz. Gênesis capítulo 22, versos 17 e 18. Essa passagem que vemos, para o homem Deus fez muita coisa que é incompreensível e até inacreditável. Quando Deus deseja orquestrar alguém, essa orquestração é muitas vezes incompatível com as noções do homem, é incompreensível para ele. Mas é exatamente essa dissonância e incompreensibilidade que constitui a provação e a prova do homem. Abraão, entretanto, foi capaz de demonstrar obediência a Deus dentro de si mesmo, que era a condição mais fundamental de ser capaz de satisfazer a exigência de Deus. Só então, quando Abraão foi capaz de obedecer às exigências de Deus, quando ele ofereceu Isaac, Deus realmente sentiu a segurança, a aprovação para com a humanidade, para com Abraão, a quem ele havia escolhido. Só então Deus teve certeza de que essa pessoa, a quem ele havia escolhido, era um líder indispensável que poderia empreender sua promessa e seu plano de gerenciamento do futuro, a obra de Deus, o caráter de Deus e o próprio Deus. Dessa palavra, amados e amadas, podemos ver que Deus organiza ambiente para nos testar. Ele organizou um ambiente para mim testar. Do lado de fora, pode parecer que essas provações, privações estão em desacordo com nossas noções e que são difíceis de entender, pois esses ambientes nos causam dor e tormento. Contudo, essas provações estão repletas dos esforços minuciosos de Deus, seu Pai. Por exemplo, quando Abraão permaneceu firme em seu testemunho durante a sua provação, Deus viu a sinceridade nele. Além de não tomar o seu filho, ele abençoou Abraão de forma que seus descendentes, que somos nós, seriam tão abundantes quanto as areias do deserto e as estrelas do céu. Por trás disso, a vontade de Deus alcançou um nível mais profundo, pois ele escolheu Abraão para se tornar a figura principal da sua obra de gerenciamento para a humanidade.
Deus se propôs a realizar sua obra de gerenciamento através dos descendentes de Abraão, e ele manifestaria através dessas pessoas seus atos, sua sabedoria, sua autoridade, seu poder por fim. A obra de Deus, na era da lei, na era da graça, foi feita principalmente em Israel. Israel foi o campo de teste e o país natal para a obra da salvação de Deus na terra. A partir disso, podemos ver a grandeza das bênçãos de Abraão, que ele recebeu. Podemos dizer que a sua capacidade de se tornar pai de muitas nações, assim como o fato de seus descendentes serem abençoados por Deus, estão relacionados à aprovação de Deus que aconteceu naqueles primeiros dias. A inspiração obtida com essas experiências não é difícil ver, pelo que aconteceu com Abraão, Jó, que toda aprovação que encontramos contém a boa vontade de Deus. Elas podem nos capacitar a obter as bênçãos de Deus e ainda mais permitem que nossas vidas espiritual cresça com dificuldade. Elas nos fazem ganhar mais conhecimento de Deus e nos possibilitam seguir o caminho da fé com mais firmeza e estabilidade, embora as provações que atingiram Abraão e Jó não sejam como aquelas que nós, as pessoas comuns, experimentam, já que não temos a sua estatura nem estamos qualificados para suportar tais provações. Ainda assim podemos encontrar todos os tipos de testes em nossas vidas, grandes ou pequenos. Ainda assim, nós temos que permanecer na fé, mesmo sem saber as situações aonde irá se dar. Deus, durante o processo da nossa situação, Ele nos estende a mão, Ele nos dá carinho, nos ajuda a vencermos as dificuldades, aquelas que podem até atingir nossas famílias. Surgem reclamações nos nossos corações e culpamos a Deus por não nos abençoar, mas depois, através de revelações da palavra de Deus, nós percebemos que a nossa fé serve apenas para fazer acordos com Deus e que consideram uma fonte de riqueza. Entendemos as modificações que estão por trás da nossa fé e assim corrige as suas visões, assumindo seu lugar como seus filhos. Quando as pessoas experimentam as motivações corretas, suas vidas progridem, seus negócios também se recuperam. Quando os fiéis à palavra, os amados e amadas, enfrentam tais provações, suas carnes sofrem muito, em diferentes graus, mas dessas provações eles têm algo ainda mais precioso. Os amados e amadas entendem de vez mais a vontade de Deus que tem para salvar você, eu. O conhecimento que Ele tem de Deus fica mais real e nós ganhamos mais as verdades. Portanto, pode-se dizer que as provações são outro tipo de bênçãos de Deus para nós fiéis. Elas são o caminho que deve ser percorrido para nossas vidas crescerem e para que possamos ser do agrado de Deus, Pai. Com as provações, são muitas, benéficas para todo qualquer fiel cristão. Que razão temos que reclamar, amados e amadas, quando elas acontecem? Vocês não concordam comigo, amadas e amados? Vamos seguir no terceiro vídeo, amém?